Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Quando o Muratori, há mais de um mês atrás, me convidou para esse painel, eu disse para ele assim, puxa, o que eu posso agregar sendo um time desse de tecnologia, né? Quem sou eu para querer falar de tecnologia e agregar algo? Ele me disse, não, mas nós não queremos que você fale de tecnologia, nós queremos que você conte um pouquinho como é que foi a história aí de implementar a tecnologia nos empreendimentos. Eu montei uma apresentaçãozinha para nos nortear e não ficar só um bate-papo, um monólogo aqui. A ideia é contar um pouquinho da história, que começou lá em 89 e vem até os dias de hoje. E aí, no final, a gente pode abrir um bate-papo, abrir um debate, até para a gente pensar um pouquinho no futuro, né? Porque para desenvolver os empreendimentos imobiliários, a tecnologia vem a calhar e não de hoje, quer dizer, hoje está mais fácil, né? Mas lá atrás a gente já pensava nisso. Eu vou compartilhar aqui a tela com uma apresentaçãozinha. Eu acho que está na tela? Tá perfeito, pode seguir. Essa foi a mesma imagem, eu coloquei como tela principal aqui, uma série de itens que a gente esquece que um dia existiram, a começar pela evolução do homem, né, do chimpanzé até hoje, né? E eu considero que a tecnologia nesses 20 anos aí, eu acho que deve ter sido mais rápida a evolução do que a nossa evolução no passar aí de alguns milhões de anos, né? E cada dia que passa eu vejo isso mais acelerado. A gente imaginar que um dia a gente comprou um BlackBerry com um tecladinho, com uma tela de cristal líquido, né, para poder ter uma agenda, uma lista de telefone na mão. Bom, esses itens todos aí vocês conhecem, o iPhone 1 e os demais, depois a questão agora da internet das coisas, né? Aqui um pouquinho da trajetória. Eu sou economista de profissão, além de corretor de imóveis, sou pós em engenharia econômica e negócios imobiliários pela FAAP. Há 9 anos acumulo o cargo de presidente da rede Secov, uma rede imobiliária que congrega hoje quase 200 imobiliárias, tanto na capital como no interior de São Paulo. O Secov, para quem não conhece, é o maior sindicato da América Latina em termos de representatividade, são os 90 mil representados. Dentre as categorias, tem construção, incorporação, imobiliárias, administradores de condomínio, loteadoras, etc. E, além de estar pilotando a rede aí nos 9 anos, a rede foi montada em 2006, então já tem aí 15 aninhos, está debutando. Há uns 6 anos ou mais, eu também já perdi um pouco a noção, eu sou diretor estatutário da vice-presidência de intermediação e marketing do Secov também. Montei a prática em 93, após uma jornada de uns 7, 8 anos no Grupo Moinho Santista, uma empresa incorporadora chamada Lubeca, que hoje não existe mais. Durante um período, eu dei aula lá no Uniciesp para corretores de imóveis, nessa área de incorporação. Em função dos convênios do Secov, me associei ao ICREA e ao Conselho, ao CRS também, como especialista residencial. E abaixo aí da tela está no canto inferior esquerdo, tem o meu WhatsApp, o site do prédio que eu vou falar, da linha, e meu e-mail aí, fiquem à vontade para trocar mensagem, tá ok? Bom, vamos lá. Tudo começou, vou contar um pouquinho de história para a gente chegar até hoje. Tudo começou em 89, lá ainda dentro da Lubeca, quando a gente queria desenvolver, percebeu que tinham moradores de flats, né, que queriam um determinado volume de serviços, arrumação e limpeza, central de congelados, o restaurante, PBX, uma recepção bem montada e não só uma guarita na frente do prédio. E aí a gente falou, poxa, já que tem morador contínuo com um prédio como um flat, isso gera uma certa impessoalidade,
por que não desenvolver uma linha de produtos que pudesse atender a esse morador, né? Pudesse tirar esse cara do flat e colocar ele num prédio residencial, mas com esse serviço. Naquela época, a gente nem pensava em automação, o que a gente queria era dar algum tipo de serviço para o usuário. E aí, nesse tempo, a gente colocou lá no prédio, no térreo do prédio, uma central de congelados, lavanderia coletiva, uma recepção bem montadinha, com as meninas uniformizadas, como numa recepção de um hotel. Os empreendimentos tinham uma planta flexível, se a pessoa quisesse juntar 2 apartamentos, isso arquitetonicamente era possível com plantas inteligentes. E aí surgiu a marca Practical Life. Isso em 89. Nós fizemos prédios na Vila Nova Conceição, Moema, Morumbi, e sempre apartamentos pequenos, porque a ideia era atender a esse usuário do flat. Então, tudo começou aí. Depois, já dando um pulão de 10 anos, porque aí a empresa foi montada em 93, quando foi nos anos 2000, mais ou menos, a Practical e a Braco fizeram uma parceria mais estreita, e aí a gente começou a desenvolver continuar a linha de produtos, né? De 2001 até 2003, tem até a evolução das marcas aí, porque a gente foi mudando a marca de acordo com que os empreendimentos foram também sendo alterados, tanto em tecnologia como em características mais modernas, né? De fachada, de tudo isso. E aí surgiu, a gente resolveu implementar um conceito já da linha Practical Life nos apartamentos maiores, de 3 e 4 dormitórios. E fomos atrás de parceiros para isso, né? Nesse momento, eu vou mostrar um pouquinho adiante, a gente encontrou, nessa primeira etapa, desses 3 primeiros anos, uma parceria com a IBM, que naquele momento tinha interesse em desenvolver no Brasil um produto que eles tinham rotulado de Home Net Center, né? Eu já conto isso mais em detalhe na sequência. Depois de 2004 a 2006, houve uma mudança da marca, aí nós ficamos mais exigentes aí com a questão de tecnologia. O prédio como o da Pensilvânia, que era um prédio grande, ele já tinha um stand todo automatizado para demonstrar o produto. Nesse momento, nós ganhamos o primeiro selo de empreendimento Grautec, também, em 2004. Depois, de 2007 até 2021, também houve uma evolução, aí o Practical Campo Belo, também o Campo Belo 1, né, porque agora são 2, teve também bastante coisa de automação, com projetos, com tudo isso, que eu vou me mencionar adiante. E essa é a historinha aí de 20 anos, dessa linha de produtos. Aqui alguns parceiros que a gente fez, entre parceiros e amigos aí nessa trajetória. Como eu comentei, a IBM no começo, depois conhecemos o Muratório pela Marbi, o Jean das Wave, Flex, fizemos os empreendimentos com Aspiração Central pela Hayden, teve empreendimento lá no começo com a Creston, com o pessoal da Syncrotape. Depois fizemos o Brooklyn com a Trinix também, que era o Marcelo, me foge o sobrenome dele, daqui a pouco o Muratório me lembra. Marcelo Lavrador. Lavrador, que mora em Miami hoje. Viu? Só uma curiosidade, né? Ele mora na Flórida hoje e ele está desenvolvendo o primeiro drone humano. Depois eu falo disso com você. Olha, que é nerd mesmo. Então, mas não sei, nessa época que nós lançamos o Practical Brooklyn, foi que nós colocamos o Marcelo, que ele estava desenvolvendo sistemas de automação que eram mais baratos do que fazer com Creston, com tudo isso, né? E até eu lembro que a gente utilizou desses monitores que hoje é usado em supermercado, aí, com tela touch. Eu vou mostrar umas telas disso funcionando, por incrível que pareça. E aí o Marcelo juntou um monte de coisa. Tinha o Z-Wave falando com o sistema dele, com o relé, era uma parafernália toda. Eu não vou entrar muito em detalhe de tecnologia, que os senhores aí são especialistas nisso. Depois a gente desenvolveu o Campo Belo com a Bitsino, com alguns equipamentos da Bitsino e tal. E tirando a parte da turminha de automação, de tecnologia, também a gente sempre agregou
os parceiros de conveniência, tipo a Reebok, com equipamentos para a sala de ginástica, a Runfan, que era do Mário Sérgio, eu não sei nem, faz muitos anos que eu não tenho contato com ele, mas ele, além de coordenar a montagem do fitness, ele depois tinha todo um plano de uso e treinamento das academias, porque na época tinha uma preocupação grande que ninguém se machucasse nos equipamentos e isso pudesse trazer processos, indenização para os condomínios e tal. Os projetistas desses prédios todos que eu mencionei sempre foi a Uniarc, o Fred e o Paulo Sampaio, Fred Rangel e o Paulo, a Marta na parte de paisagismo, em vários deles a Haganá entrou como segurança, e aí a Reside sempre, através aí do Muratori, a gente sempre esteve pertinho aí de vocês. Aqui eu fiz uma linha do tempo, até para voltar àquela página inicial, acho que fica mais fácil. Então, aqui os primeiros empreendimentos lá 2001 e 2003, o grande segredo que nós tínhamos para vender era o cabeamento. Cabeamento com voz, dados, imagem. Então, vamos ver isso. Esses eram os prédios, 3 empreendimentos de 3 quartos, 3 e 4 quartos, uma média de 60 unidades cada um, ou seja, eram apartamentos grandes em várias regiões da cidade, grandes, assim, tamanho normal, né? Mas no bairro não eram apartamentos pequenos, um no bairro da Saúde, um no Jardim Paulista, e o Maracá ficava ali na São Judas do metrô, aproximadamente. Aí, o conceito era esse, instalar o HomeNet Center, que rodava em cima do padrão X10, e o que nós tínhamos para vender na época era isso, cabeamento estruturado, PABX, um servidor que gerava uma rede integrada de voz e dados e imagem no empreendimento, e a fantástica opção de dizer que o cliente podia ter até 256 pontos de automação por unidade. Isso era o que a gente vendia de automação, junto com o apartamento, né? Junto com a parte do produto, área de lazer, esse negócio todo. E aqui estão umas imagenzinhas da época, lá com a IBM, os logos que se utilizavam, o conceito de Smart Community também, e a nossa família Jetson, aí, que a gente estava vendo lá 20 anos atrás, daqui a pouco a maquininha aí soltando comida, fazendo o ossinho do cachorro, tudo automatizado. Esse era o sonho de consumo. Aqui uma imagem do material utilizado na campanha da época dos folhetos, mostrando um diagrama ilustrativo dessa tecnologia do e-home e o HomeNet Center. Né? E era isso aí, dados, um suíte, um quadro centralizado, PABX no prédio, telefone, a linha telefônica era cara, né? Então a questão de ter um PABX no prédio facilitava muito. Nelson, e internet cabeada, né? Internet cabeada e mais, era uma luta, tinha que fazer um contrato de fornecimento de dados para o empreendimento que entrava numa central e ali era compartilhada para o prédio todo, ou seja, era difícil ter a internet, era muito caro ter. E isso a gente vendia a economia que a automação podia gerar. Quer dizer, o conceito de automação aí basicamente era cabeamento estruturado, telefonia e a parte de dados, que aí já dava para juntar umas câmerazinhas, aquele negócio todo de segurança e tal. E parava por aí. Aliás, Nelson, só para completar, tá? Você Claro. legal aí, mas nessa época, essa aproximação da IBM com a parte de internet e cabeamento estruturado, ela tinha muito a ver com a questão da privatização das telecomunicações, né? Porque era a fase em que estava saindo o domínio da eletro... Da telefônica. Não, que era só uma, não era elétrica, Telebrás. Era o monopólio da telefônica, né? A Telebrás abriu para as concessionárias particulares. Então, foi nessa época que as primeiras redes começaram a levar um pouco de fibra ótica, tal, mas foi aí que, aproveitando essa ênfase, né, e os empreendimentos da Practical Life, com um nome como IBM, né, realmente foi uma coisa que foi bem atraente. E aí, comentando um pouquinho do meu lado na área imobiliária, né? Eu tinha que trazer parceiro e tecnologia que conseguisse implantar. Então, você imagina convencer engenheiro civil a colocar algo que era desconhecido e podia gerar um monte de manutenção e problema para frente, né?
Então, a única forma que eu usei para convencer no desenvolvimento desse produto e tentar agregar valor, falei, bom, se com uma IBM, que é uma gigante do setor de tecnologia, a gente não conseguir, ninguém mais vai conseguir. Então, pelo menos, a gente está com a maior, né? E foi dessa maneira que se resolveu ir adiante e desenvolver os 3 prédios. Aqui um outro diagrama que mostrava, até tinha isso, o postezinho chegando a fibra ótica, o fio de cobre. Esses desenhos todos foram usados no primeiro empreendimento e até a própria IBM fornecia esses diagramas, esses desenhos para a gente usar na campanha de publicidade, né? E a gente tentava, através... Imagina treinar corretor de imóvel que está acostumado a vender só o apartamento e a gente ter que treinar o pessoal a falar um pouquinho de tecnologia sem ser tecnólogo, né? Aqui uma nostalgia aí, ó, Muratori, um kitzinho do HomeNet Center, aí, dos kits da IBM, que trabalhava lá com o equipamento da Linux, X10, aquela confusão toda. Eu acho que a grande maioria de vocês não deve ter usado essa encrenca aqui. Isso é só para a nossa turma de cabelo branco, não é? Nós temos essa foto é de um kit real que nós temos, está guardado as 7 chaves aqui, faz parte do Museu da Automação, tá? E funciona, viu? E funciona, né? Funciona. Maravilha. Então, aqui, indo para o segundo, que foi o segundo que eu digo, segunda fase, a gente diria a versão 2 do Practical Life, né? A gente desenvolveu o Pensilvânia. Aí, nesse momento, a gente conheceu o pessoal da Z-Wave, a Marb já entrou fazendo projeto de automação, a gente conheceu o pessoal da Syncrotape, lá do Sul, que importava os equipamentos da Creston, aí já teve a questão do prêmio Grautec, e aí qual que era a brincadeira nessa época? Também foram apartamentos de 3 dormitórios, um prédio menor com 32 unidades e um prédio maior com 96 unidades. Curiosidade desse prédio da Pensilvânia, da Rua Pensilvânia, é que foi o primeiro showroom que a gente montou em que a automação já estava presente no stand de venda. Então, tinha um apartamento modelo decorado e automatizado, que quando o cliente... A gente fez um túnel preto, tudo pintado de preto, com um cordãozinho de LED no chão, só para não ter tropeço, ficava bem escuro. E o cliente, quando entrava no apartamento, o apartamento estava todo apagado, aí um sensor localizava, percebia que a porta tinha sido aberta, começava a baixar um telão, a cortina começava, acendia uma luz, tal, e nesse telão era projetado um filme, uma mulher, que é um filme que nós construímos, sincronizado com o sistema de automação, e ela dava as boas-vindas, porque então o cliente tomava um susto, porque não estava preparado com alguém falando com ele, né? E aí ela conversava com o cliente, tá escuro aqui, eu vou acender a luz. Aí assim, peraí, deixa eu abrir, tá muito quente, deixa eu ligar o ar-condicionado. E aí Nelson, já era antecessora da Alexa, né? Sim, já era uma pré-história da Alexa já. E aí a gente colocou os triggers todos no sistema programado. Então, por exemplo, a pessoa ficava ali, ela convidava para sentar no sofá, tal. E aí a gente tinha metido no filme um equipamento de som lá num dos quartos e aparecia do nada um puta som alto do Linkin Park, né? E essa mulher falava para a filha que estava lá atrás: fulana, abaixa o som, está muito alto, estou com visita. E, obviamente, não abaixava, né? Aí ela mostrava pelo telão um controle remoto da Creston. Eu falei, não sei nem porque eu estou gritando. Basta eu comandar aqui esse controle remoto que o som abaixa. Aí isso, o som abaixava lá no quarto. Essa brincadeira que a gente fez gerou uma tremenda quantidade de propaganda gratuita, de reporte, de reportagem, que, apesar de ter sido caro para caramba fazer isso na época em dólar, né? Imagina, uma central toda para isso, a gente compensou esse investimento ali na área de marketing com a economia de comunicação, porque conseguimos um monte de matéria gratuita. Se eu não estiver enganado, mais de 20 matérias a gente conseguiu
publicar, e os jornalistas marcavam, iam lá, queriam assistir esse apartamento, ver que negócio era esse e tal, né? Mas nessa época não dava para a gente incorporar no produto, então ficava a ideia do projeto e vendia para o cliente, que no momento da entrega ele optava e conversava com o integrador para ver o que ele queria fazer, né? Aí, nessa altura, já tinha um pouco de conceito de home office, voz sobre IP, rede sem fio, esse negócio todo já estava começando a girar, né? Que mais? E a mesma coisa, aí na área de convivência, a gente tinha lá as marcas nas academias, esse empreendimento tinha piscina coberta, aquecida, piscina aberta, área de convivência, salão de festa para jovens, salão de festa para o pessoal mais adulto, né? E o que a gente tinha para vender novamente nessa época? Era o stand interativo, com esse filme aí sincronizado, home theater, equipamento persiana motorizado, esse negócio todo. Só que era extremamente caro e complexo fazer tudo isso, os projetos, os equipamentos, a programação. Não tinha que ter uma empresa por trás para fazer toda a programação dessa encrenca funcionar, né? Aqui, só para ilustrar, um dos empreendimentos que foi o Nebraska, que foi vendido na mesma época aqui do Pensilvânia, era um prédio menor, não dava para fazer um showroom em termos de VGV com toda essa tecnologia, mas a gente atendia o cliente na Pensilvânia e levava lá. Além de ganhar o Grautec, a gente ganhou o prêmio pelas BEA em 2004, 2005, por aí está borrado aí o certificado, que foi pela fachada do prédio, pela arquitetura do prédio, toda essa parte, essas imagens, eu peço desculpa, tão ruim, mas eu não consegui imagem mais nítida sobre esse material. Também foi e veja que, além de falar de tecnologia, o pessoal das BEAs citou: a família de condomínios alia tecnologia a serviços. Então, a gente já estava conseguindo aparecer com a questão da tecnologia e com serviços também, né? Aqui era um exemplo do material dentro do nosso folheto de venda, o que era vendido de automação, né? Então, as imagens dos painéis de parede, do controle remoto, explicando um pouquinho o que fazia. Aqui era para o cliente poder entender o que ele podia fazer, né? E para o corretor também ter uma cola, ter um material na mão que pudesse ilustrar melhor o que era essa automação residencial, que era tudo muito novo. Ou você tinha os aficionados que conheciam e gastavam uma grana boa, ou empreendimentos, ou casas de altíssimo padrão, esse negócio todo, mas nessa linha média não tinha esse conceito, né? Até porque um controle remoto da Creston, naquela época, custava entre 4 e 5 mil dólares, imagina. Então, era dinheiro, né? Talvez não seja o equivalente ao dólar de 6 de hoje, mas, de qualquer forma, era um equipamento caro, né? Era uma brincadeirinha cara, né? E a pessoa acabava enxergando o eletrodoméstico, a geladeira, fogão, etc., tal, e deixava o home theater, a automação, para o último estágio, né? E a gente está tentando, de alguma forma, mostrar que esses itens dentro do apartamento, dentro da casa, também valorizavam o imóvel e também era importante, né? Aqui também uma outra imagem usada também em folheto, aqui já aparece um painel, já aparece aqueles equipamentos de wave, sem fio, tem uma série de equipamentos aí que os senhores vão, cortinas motorizadas, internet, câmera, IP, roteador. O controle remoto da Philips, né? Ali no meio, que era um controle universal também, caro. Universal, também, isso. Já era um pouco mais abaixo do Crestron, né? Sim, já era mais palatável, já tinha um preço um pouco melhor, né? E as câmeras, eu tenho algumas guardadas, eu vou mandar para você aí no museu. Eu tenho uns equipamentos em casa que, agora que você falou no museu, eu vou encher uma caixa e vou qualquer dia levar aí para você, porque o que eu tenho de câmera da época do Tiranossauro Rex lá guardado, alguns painéis, tal, depois eu levo para você. Tem bastante equipamento guardado lá que foram usados nos showrooms e hoje não serve mais para nada.
Aí a terceira fase, já estou falando de 10 anos atrás, mais ou menos, a gente procurou, aí o Muratori, desse ele me lembra, eu não lembro por que a gente foi atrás da Bitssino, acho que a Bitssino estava trazendo para o Brasil uma linha centralizada, uma linha de automação que era novidade, e a gente foi buscar essa novidade lá com a Bitssino. Na verdade, Nelson, tinha realmente o sistema MyHome, que até hoje eles têm, né? Que na época eles estavam lançando, mas a Bettina, como ela pertence ao grupo Legrand, a Legrand tinha uma condição de negociação interessante, porque ela negociava o contexto todo da obra, né? A parte de interruptores. Verdade, verdade. Tinha a questão das áreas comuns também. É verdade. Aqui, se eu não estiver enganado, Muratori, esse daqui a gente fez o projeto das áreas comuns, e você que fez esses projetos e já foram entregues essas centrais, já rodando o salão de festa, a piscina, todos os controles pela guarita, tal, já estavam centralizados, né? Foi um dos primeiros prédios que, aqui em São Paulo, pelo menos, residenciais, né? Onde a área comum recebeu automação, sim. Então, o porteiro lá da guarita, ele conseguia liberar a iluminação do salão de festa, desligar as luzes da jardins, noite, etc. Aí está tudo funcionando porque eu moro nesse prédio, Practical Life Campo Belo. Eu garanto que está tudo funcionando até hoje, viu? Com tudo que veio de novidade, continua tudo funcionando. Aí esses dois prédios, o do Brooklyn e do Campo Belo, o do Brooklyn tinha aquela questão. Uma coisa que eu lembrei aqui é o seguinte: a maioria deles, a gente, quando projetou a automação, projetou o que tinha de mais moderno. Quando entregava o prédio, já não servia mais nada daquilo que a gente tinha projetado. Em 2 anos, já estava tudo ultrapassado. Normalmente já tinha itens novos e equipamentos novos que já mudavam todos os conceitos. Uma coisa também que foi difícil na época de convencer a turma da engenharia, falando um pouco de obra, é porque essas caixas centralizadas, essas caixas de automação que ficavam próximo do quadro de força do apartamento, saíam conduítes para toda a casa, né? Então, você tinha os conduítes passados normalmente pela laje para poder chegar até os pontos de persianas, cortina, som ambiente, tudo isso, internet. Puta, o engenheiro queria me matar, né? Porque ele dizia, tem mais conduíte nessa laje do que ferro, porque no momento de armar a laje, precisava distribuir todo esse chumaço de conduíte esparramado para todos os ambientes antes de fazer a concretagem, né? Então, também não era muito fácil convencer a turma da engenharia a colocar automação com essa quantidade de parafernália que a gente queria, né? E aí são apartamentos maiores. Olha. O Campo Belo já é um apartamento que era de 3 ou 4 dormitórios, com 160 metros, já tinha bastante coisa para brincar em termos de automação, desde de blackout na sala para criar um ambiente de home theater, como as janelas, as persianas motorizadas dos quartos, bom, infinidade, a parte de iluminação, home theater, som ambiente, terraço, cozinha, sala. Fechadura biométrica, né? Fechadura biométrica, já com a infra nas 2 portas de entrada, na porta de serviço. Preparação para som ambiente e televisão na varanda, né? Que era uma coisa que você podia isso, ponto na varanda, ponto nos quartos, ponto na sala. Nossa, tinha mais conduíte que ferro, realmente, viu, Muratori? O que tem de conduíte esparramado pela casa, dá para você instalar qualquer coisa até hoje, viu? Isso aqui estava em 2011, né? Então, aí, esse daqui é um exemplo do que a gente mostrava, e os painéis que eu fiquei de comentar, eu não sei se dá para ver o ponteiro do meu mouse, eu estou aqui no painel touch, isso aqui era um monitor 15 polegadas, 8 polegadas, que nem aqueles usados no supermercado, que é integrado por um Windows CE, que o Marcelo, lá da Trini, está desenvolvendo, para pilotar a iluminação da casa. Com roteadores, com fechadura biométrica, com essa parafernália toda. E falando também, na época, cabeado, falando Z-Wave, tinha relés, era uma parafernália de coisa, tudo integrada, com um controle remoto que era mais barato que a Creston, né? Porque esse painel não era barato, mas não era tão caro também.
e funcionava com esse Windows CE. Aqui era uma ideia de como que era o controle remoto que a gente mostrava para o cliente. Então, quando você entrava em automação e iluminação, tinha a plantinha da casa, a luz que estava acesa ficava amarelinha, a luz que estava apagada cinza. E o cliente apertava o que ele queria para acender e para apagar em cima da planta. Também chamou muito a atenção do consumidor isso. O pessoal gostou muito da ideia de enxergar a planta. Óbvio que isso estava bem primário. A ideia era depois pôr uma planta decorada, tal. Mas a gente achou que, pondo a decorada, as lampadinhas não iam chamar tanta atenção do que o cliente enxergar na própria planta baixa. Tinha as telas também de som ambiente, de TV a cabo, a tela que o cliente podia enxergar os filhos no quarto. Essas fotos aqui das crianças, tal, isso daqui é tudo que foi capturado lá no showroom mesmo. A gente tinha um apartamento decorado e tinha lá o quarto, tinha as coisas, foi tudo capturado lá. Esse foi o controle remoto, assim, na época mais sofisticado que a gente tinha, que mostrava os ambientes através dos ícones do lado esquerdo. Você podia escolher o que você queria, navegar na internet, escolher um som aí no multimídia, escolher uma TV a cabo. Era bem mais interativo do que aqueles controles anteriores, mesmo mais caros, que eram mais técnicos, né? Aliás, foi por isso que a gente escolheu a Trinix. E aqui no material de venda, a gente mostrava a planta do apartamento, fez uma planta 3D, e aí, com essas puxadas, a gente mostrava, olha, seu apartamento tem medidor de água e gás individualizado, isso pode estar integrado no sistema de automação também, tem central de aspiração, câmeras internas podem ser instaladas para monitoramento, controles de temperatura de ambiente, que podem automaticamente ligar o ar-condicionado, etc., som ambiente distribuído pelo apartamento. E aquele do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo, essa caixa é real. Isso aqui é uma foto da caixa de automação que o apartamento tinha com os equipamentos da Bitcine. Uma tralha toda para hoje, aquilo que a gente conhece hoje, era uma quantidade enorme de relés, de equipamentos, tal, para poder fazer tudo isso funcionar. E uma fechadura biométrica, tinha um leitor biométrico também que abria a porta, fechava, tudo isso hoje é super conhecido, né? Mas na época chamava a atenção. Há um detalhe aqui do quadro da Bitcine, isso é foto do real lá, do que foi feito lá na época, no showroom, né? E aqui também um pouco do material do que era vendido, né? O que tinha no folheto de venda, para a gente poder falar com o cliente e tentar fazer entender as vantagens de um apartamento que estava preparado para ser automatizado e o que esses recursos podiam trazer de facilidade no dia a dia da convivência dentro do imóvel, né? Esse era um controle remoto da Logitech, que também estava em moda na época, né? Embora ele fosse muito mais infravermelho, ele tinha algumas funções de rádio que permitia que quem estivesse demonstrando podia andar pelo apartamento e simulando algumas funções também. Era bem legal. É isso aí. E tudo com uma série de dificuldades de programação, de fazer funcionar. Rezava quando atendia cliente para não travar o Windows CE lá, mas funcionava. Aqui eu vou passar um filminho rápido, acho que vale a pena, porque isso daqui foi um filme que a gente fez lá no showroom, e apesar de eu ter comentado, é legal vocês verem o que eu estava falando. Eu acho que, até porque os senhores, como integradores ou área de tecnologia, devem ter que pensar sempre assim, como é que eu faço para aumentar a minha rede de clientes e como é que eu vendo meu produto, né? É o que eu penso do lado de cá quando eu penso no apartamento. Como é que eu faço... Oi? Só lembrando que, quando assistir o vídeo, vocês têm que pensar que isso tudo acontecia em tempo real lá no apartamento. Tá? Sim. Isso aqui... Esse vídeo estava passando... explica aí. Esse vídeo aqui ou é de 2004 ou de 2010. Eu não sei se é do Campo Belo ou do Pensilvânia. Esse é de 2007, é do Campo Belo. 2007, então é por aí, no meio do caminho. Vamos lá. E na automação residencial?
que proporciona uma vida muito mais prática para você e toda a sua família. Aqui eu posso... Eu acho que ele começou por... Ah, não, tá certo, desculpa. Pensei que tivesse começado fora. Aqui eu posso ter tudo ao alcance das minhas mãos. Olha só as facilidades em relação à iluminação. Vocês podem criar vários cenários. Um para assistir televisão. Outro para a hora do jantar. Vocês podem controlar a temperatura do ambiente. Falando nisso, a temperatura está agradável para vocês? Você pode ainda controlar de forma independente o som de cada ambiente. Flavinha, abaixa essa música! Que bobagem eu ficar gritando se eu posso fazer isso daqui. Mãe, aumenta o som, vai! Bem, eu ainda posso controlar a abertura e o fechamento das cortinas. Viu como é fácil? O apartamento também está preparado para receber sistema de aspiração central. É o fim daquele barulho infernal. Você ainda pode instalar sensores de presença, detectores de gás e fumaça, sistema de telefonia, biometria na porta de entrada, que vocês já viram, além da própria internet, é claro. Isso é que é um apartamento inteligente. Agora, você já imaginou ter tudo isso perfeitamente integrado, inclusive com um sistema de câmeras para você ver à distância tudo o que está acontecendo no seu apartamento em tempo real? É bom lembrar que todos esses itens são opcionais. No Practical Life Campo Belo, é você quem define e escolhe as facilidades que mais se adequam ao seu estilo de vida. A construtora Braco prepara toda a infraestrutura para que você possa incorporar todas as facilidades da tecnologia. Outro destaque que vai surpreendê-lo é a Suite Master, que tem, além de um closet amplo, banheira, box independente e lavatório com 2 cubas. Os demais quartos também são extremamente confortáveis. Já a copa, cozinha e área de serviço são bem dimensionadas com iluminação natural. Todos os apartamentos serão entregues com medidores de água e gás independentes, para que você tenha total controle das suas despesas. Nas dependências sociais, temos uma ampla área de passeio com entrada recuada, espelhos d'água, lobby social decorado, salão social decorado integrado ao espaço gourmet, fitness center equipado, sauna, sala de massagem e repouso, salão de jogos equipado, sala de recreação infantil equipada e decorada, Play Kids equipado, churrasqueira e forno a lenha. Ao todo, serão 3 piscinas climatizadas, uma coberta com raia de 20 metros, uma infantil e uma para adultos com agradável deck com solário e cascata. Meus filhos vão poder praticar muitos esportes. Além dos vestiários da piscina, o projeto conta com refeitório e vestiário para os funcionários, guarita blindada com ar-condicionado, sistema de segurança distribuído nas áreas comuns com gravação digital e monitorização à distância via internet, portões de acesso automatizados e sistema de PABX para comunicação direta entre os apartamentos. Vale lembrar que o edifício será entregue com gerador de energia para alguma... Deu uma cortadinha e parou. Mas o mais importante é assim, mostrar que a gente, na época, começava pela automação e depois vendia o produto. Agora, imagina vender, se a gente não pensasse nisso, foi o que eu pensei quando começamos a desenvolver esse produto, de ter diferenciais. Você pegar o apartamento, essa parte de lazer, essa área comum, decoração, todos eles têm, todos eles falam a respeito, né? Mas na hora que você, além disso, agrega... E agora, assistindo o filme, Muratori, eu percebi que a gente não explorou a automação das áreas comuns.
Não, A gente vira... foi na hora que você parou. Ela fala da automação. Então, eu não parei, ela deu uma enroscadinha. Deixa eu ver se Não, não tem volta. problema. Depois a gente pode passar o link do... Eu acho que ela ficou a tela preta Não, aqui. Eu não mas sei o ele que fala assim aconteceu. da automação da área comum, da iluminação. Então deu uma enroscadinha aqui, não estou conseguindo. Eu coloco o link do vídeo completo no... Depois coloca o link para eles na apresentação. Pode deixar. Então, nós deixamos para falar então da automação, lembrando aí, o Muratório está com a memória melhor que a minha, depois lá no final, né? Depois a gente vem, já em 2012, 2013, mas por aí, com o empreendimento já tirando essa parte centralizada, essa quantidade de conduíte, tudo isso, e partindo já para uma coisa mais wireless, né? E aí junto com a Flex, com o Z-Wave Flex. Aí os painéis, aquele negócio todo, mas mais descentralizado. Aí continuamos com a história da infraestrutura para a instalação de persianas motorizadas, tudo isso, mas já com equipamentos mais leves, mais baratos, mais acessíveis aí, com o pessoal. E lá no Morumbi eram 88 unidades. A gente também montou o showroom com os equipamentos e também foi feito lá um esquema de que o usuário adquiria esses equipamentos após a instalação do prédio. Aqui também, continuando na mesma linha, um exemplo de uma página do folheto em que a gente tratava dos pontos de automação, falando da infraestrutura, das medições, dos tratamentos acústicos. Aí já surge uma norma e a gente começa a implementar tratamentos acústicos nos pisos, no Campo Belo também, né? E aí a gente começa a valorizar mais esses pontos. E os recursos de automação, trabalhando aí com os painéis, com aquele negócio todo, na linha Z-Wave. E agora, o mais recente, para depois a gente também não se alongar muito e bater um papo e conversar um pouquinho, o último que a gente lançou agora esse ano, já com assistente de voz, lá com a Alex, um apartamento menor, com 2 quartos, mas seguindo a mesma linha de automação, com medição de energia, tal, com terraço técnico para ar-condicionado, a infraestrutura já entregue, a infraestrutura para janelas motorizadas, as persianas, cortina. A parte de home theater hoje simplificou muito, a gente percebeu que o pessoal é mais mobile hoje, cada um tem o seu fone de ouvido, seu equipamento de som, então esse negócio de home hoje se concentra mais num telão, numa TV de tela grande, já com menos equipamentos e mais facilidades, né? E esse empreendimento é o que está lançado agora, o showroom está aberto, o assistente de voz faz a diferença, tá? A gente percebeu que ele aproxima muito mais as pessoas do uso do equipamento. A gente percebe também com o assistente de voz que uma pessoa com problema de mobilidade já consegue acender luz, abrir janela, etc. E tem esse outro lado. Que mais que a gente tem lá? Bom, os medições de água, de gás, tudo isso normal. Assim, o que a gente está fazendo nesse produto também é deixando toda a infraestrutura preparada para a portaria virtual. A gente percebeu que nos últimos anos uma série de empreendimentos vem migrando da portaria convencional em função de custos para uma portaria virtual. Então, também foi feito um projeto de portaria virtual e vai ser deixado a infra preparada. Se futuramente os moradores optarem por fazer a portaria virtual, já vai estar tudo preparado para isso. Aqui é a chamada também um detalhe do folheto, um pouco mais tecnológico, vamos dizer assim. E aí, nesse empreendimento, nós fizemos alguns vídeos separados. Esse aqui é só para falar da automação, é só para mostrar como é que o assistente de voz trabalha. E a gente soltou uma série de vídeos na divulgação, tem vídeos mostrando só a decoração, tem vídeo como esse mostrando só a tecnologia, tem vídeo misto. Então, vamos ver a automação aqui. Apresentar Practical Life. Olá, bem-vindo ao Practical Life Campo Belo. Esse é o apartamento mais inteligente da região, com 68,5 metros quadrados,
2 dormitórios, 2 banheiros e muita tecnologia embarcada. Já liguei a iluminação da sala, mas vou aproveitar e abrir a persiana para entrada de luz natural também. Nesse empreendimento você tem fechadura inteligente, painéis de iluminação, assistente de voz, carregador para carro elétrico e muito mais. Ligar ar-condicionado. Já entregamos os pontos para ar-condicionados no apartamento. Ligar luz, sala de jantar. Agora vou ligar as luzes da sala de jantar e da cozinha para que você possa ver esses lindos espaços restantes. Sabia que o empreendimento tem brises no seu terraço dando um ar contemporâneo para sua fachada? Quando chegar na suíte, avise minha irmã. Chegamos na suíte. Olá novamente. Que tal assistir um pouco de TV? Vou ligar as luzes novamente e abrir a janela. Vou te mostrar o closet agora. Pode deixar que cuido de tudo para você. Ver filme. Aproveite seu filme. Encerrar visita. Espero que nos vejamos novamente em breve. Até logo. A gente vendo aqueles primeiros filmes, esse percebe mais ou menos quando a gente olha uma foto que a gente está com aquela roupa de 20 anos atrás e olha a roupa de hoje, fala assim, meu Deus, como é que eu usei isso? Né? Então, é mais ou menos isso que a gente vê em tecnologia. Só que não precisa esperar 20 anos, né? As coisas mudam tão rápido. Essa questão de assistente de voz, essa questão da Alexa, ou de qualquer outra aí da Google, etc., traz o uso do imóvel de outra maneira. Né? E o pessoal que está indo lá, muita gente não conhece, a grande maioria não conhece esse tipo de automação. Esse é um empreendimento em que nós já vamos entregar o apartamento já com os painéis, com fechadura e com a infra. Já vai entregar preparado junto com um app com a logomarca do prédio e tal, para o usuário no próprio celular poder acender lâmpada, apagar, fazer o que ele quiser na automação. Né? Estamos chegando ao final. Aí, né, depois de ver tudo isso, eu me pergunto, quais os próximos capítulos dessa brincadeira? Né? O que é que a gente vai ter aí pela frente, que eu acho que é o grande segredo, tanto do meu lado aí, que tem que pensar nos prédios futuros, como no lado de vocês, aí da área de tecnologia, integradores e tudo mais, para poder nos ajudar a trazer esses com novos conceitos, novos produtos e novas experiências para os clientes. Né? Hoje se trabalha muito a questão da experiência. Né? E aí eu listei algumas coisas sem nenhuma pretensão, por exemplo, se o home office veio para ficar, né? Se ele veio para ficar, como é que é a casa que eu tenho que construir no futuro para que isso seja funcional? O assistente de voz vai chegar até onde? Né? O que eu vou poder obter com ele? O 5G, o que vai trazer para a gente de diferente do que nós temos hoje? Todos esses equipamentos ou esses aplicativos com inteligência artificial, né? A internet das coisas, até onde nós vamos chegar com isso? Quer dizer, será que eu vou virar aquele gordinho daquele filme que só consegue rodar no chão porque eu não vou precisar fazer mais nada, nem levantar a mão para pegar em nada? E aí ou não? Será que a gente vai aprender e usar o nosso tempo para coisa mais útil e deixar essas coisas rotineiras por conta das máquinas, né? Sensores, será que a gente vai... que mais vai surgir nessa área? Na área de conhecimento, na área de energia solar, porque tudo isso consome energia, né? A gente está vivendo agora uma crise aí de energia. Como é que a gente vai trabalhar tudo isso? Será que o prédio próximo eu vou ter que lançar com a fachada, com placa de energia solar para poder ele ter uma certa independência de energia? Como é que vai ser isso, né? Aproveitamento de água, reciclagem de materiais. Essas perguntas esses itens são para todos nós pensarmos aí em conjunto. E, conversando à tarde com o Jorge,
Jorge, ele me disse assim, tem mais uma pergunta, né? Ele falou, como é que eu faço para chegar nos incorporadores, porque a grande maioria não enxerga como você essa parte de tecnologia no desenvolvimento dos produtos, né? Aí a resposta que eu dei foi assim, olha, a única forma é vocês destrincharem o que tem da tecnologia, desenvolverem conceitos de novas experiências para o usuário, para que o incorporador consiga entender a vantagem de agregar nos seus produtos, além daquelas áreas comuns, como fitness e etc., áreas de convivência no prédio, que viraram verdadeiros clubes, também as vantagens desses itens de automação. Não parece, mas o fato de eu entrar na minha suíte e mandar a Alexa acender ou apagar a luz do quarto, confesso que é muito bom. Ou de eu pedir para ela entrar numa playlist minha e tocar uma música no dia que eu estou cansado, sem precisar ficar pegando o controle remoto, escolhendo a música, aproxima muito mais o homem da máquina, né? Eu me sinto mais próximo daquilo que eu faço habitualmente. E eu acho que, como um aficionado por tecnologia, como o Muratori falou, eu sempre queria enxergar exatamente isso. Eu falava, não é possível ter que programar, fazer programinha. Eu sei programar em várias linguagens. Não é possível que eu tenha que fazer isso cada vez que eu queira desenvolver um utilitário, uma funcionalidade que se aproveite, que se aproxime do ser humano. Então, espero ter contribuído com o grupo que está aqui, agradeço até a audiência. Estou à disposição para a gente bater um papo sobre o ponto de vista do mercado imobiliário, que é o que eu domino, sobre automação e equipamento. Com certeza, os senhores têm muito para me ensinar. E, mais uma vez, espero ter contribuído aí dentro do que o Muratori me pediu para trazer essas informações e um pouco de reflexão, porque eu acho que a questão do imóvel não é só automação, é arquitetura, é engenharia que tem que pensar no conforto dos espaços. Muitas vezes os arquitetos enxergam de maneira brilhante a parte de decoração, de uso de espaços, tal, e às vezes esquecem, ou não têm muito conhecimento de automação, ou do que poderiam fazer automatizando determinados circuitos de iluminação, que trabalhando com cores diferentes, dimerização, e tudo isso transforme a experiência daquele usuário numa coisa agradável. E a gente não pode esquecer a vaidade das pessoas. Eu, como bom vendedor, quando eu vejo e pensei nesses prédios, eu sempre penso assim, o meu cliente tem a vaidade e o prazer de chamar o amigo e mostrar o que ele tem na casa dele. Olha, o meu controle remoto, olha a minha casa, eu tenho isso inteligente na minha casa. Esse é o prazer da pessoa que tem esse tipo de equipamento também. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, como agradar esse cliente como um todo. Muratori, a bola é tua, estou à disposição. Não, imagina, foi ótimo. Logicamente, eu sou suspeito, né, porque eu vivi boa parte dessa história. Eu estou aqui há mais de 20 anos também, desde a criação da Wazid foi em 2000, e a gente logo em seguida se encontrou, e muito do que você falou, a gente participou em algumas coisas juntos, e o fato de eu ter pedido para você vir, não só para a gente se conhecer também, que a gente já se conhece, mas até para você mostrar, dentro dessa linha de tempo que você mostrou, as dificuldades que ainda hoje nós temos, né, de tratar com incorporadores, fornecedores, construtores, engenheiros civis, engenheiros de canteiro de obra, né? Mas, assim, uma pergunta que eu quero te fazer, e você pode responder, logicamente, dentro do que você amplamente conhece, todos esses empreendimentos, alguns você falou, o investimento foi caro, a gente teve que gastar mais até do que imaginava, mas tivemos uma visibilidade. No geral, além dessa questão da visibilidade, de criar um produto diferenciado, porque eu lembro, na época do Campo Belo 1, né, na mesma época, duas grandes construtoras estavam lançando prédios próximos, e o pessoal que visitava o showroom com automação era totalmente diferente a experiência que eles tinham dos outros. Os outros era aquele corretor mostrando o quarto, o tamanho do quarto, o armário. E no nosso lá a gente até fazia umas brincadeiras, né? Tinha um gramado, não sei se você lembra, a gente de vez em quando espirrava água no pessoal para eles acordarem. Assim. Então, tinha umas brincadeiras que criavam uma experiência. Agora, independente da parte lúdica e da parte bacana da tecnologia, como investimento, quer dizer, você toreou alguns construtores que eram muito céticos também.
e que acabaram aceitando a tua posição aí com a tecnologia. Esses investimentos se pagaram? Esses investimentos conquistaram um diferencial e esse diferencial trouxe um retorno positivo? O que você tem a dizer sobre isso? Sim, sem dúvida. Esse investimento, no primeiro momento... Você falou duas coisas antes de falar do investimento. Eu vou só... Veja que há mais de 10 anos atrás a gente pensava na experiência do cliente, né? Quando molhava ele lá na grama, esse negócio todo, a gente, na verdade, estava trazendo uma nova experiência para o cliente, e isso está sendo falado mais agora, mais recentemente. E a grande dificuldade era essa que você colocou. Como é que eu provo para o construtor que aqueles $50 mil, 60, 100 mil dólares que ele está gastando a mais no showroom relativo à automação, porque na época era isso que custava, era uma brincadeira cara. Hoje diminuiu, mas era caro. Mas era uma... E a gente fazia com equipamentos, teve algumas coisas feitas até com equipamento de automação industrial, porque no showroom não podia falhar nada. Não, o sistema da Cresson que foi colocado, ele era usado lá na Disney World, né? Assim, exatamente. Eu tenho aquele equipamento ainda, se você quiser, para o museu, chamava Alco McBride, se eu não estiver enganado. Era um equipamento que você fazia o filme, etc., tal, gravava dentro dele para não ter falha. Os contatos secos no filme. É um negócio maluco. Eu ainda tenho esse equipamento, se você quiser, para o museu. Só para explicar para o pessoal é o seguinte, era um equipamento que era a prova de corretor, né? Por quê? Sim. Na verdade, o corretor fazia startar o vídeo e depois, conforme o vídeo se desenrolava, quem dava o start nas cenas de automação era o vídeo. O vídeo disparava um contato seco que fazia a cortina abrir, que fazia o ar-condicionado ligar. Então, o corretor não precisava fazer nada. Ele só entrava com a pessoa na sala e aí as coisas aconteciam. Isso em 2007. 2004 o primeiro, já assim. 2007 foi o segundo, né? Então, mas eram dois grandes desafios, bem lembrado. O primeiro desafio, como treinar um vendedor especialista em vender apartamento e não em automação, e era tudo novidade, a não falhar, porque a experiência podia sair muito ruim. Se as coisas começassem a travar e não funcionar corretamente, o cliente ia, em vez de gostar da brincadeira, o efeito ia ser pejorativo, ia ser ruim. Então, a primeira coisa era essa, como fazer um sistema à prova de usuário comum, vamos dizer. Não é só o corretor, mas a prova de uma criança que vai com os pais lá e sai mexendo nos painéis, alguma coisa, né? E com isso a gente ficar com o sistema travado, ou coisa assim. A questão da construtora era mais a falta de referência para poder acreditar se isso era um investimento rentável. Isso se mostrou um investimento não só em termos de rentabilizar as vendas, porque com isso a gente economizou, como eu falei no começo, em outras ações, porque o cliente fazia o boca a boca também, mas também como marcou e trouxe uma exposição da marca da construtora, apesar de seja antiga de mercado, mas era pequena, não era conhecida também. Então, aquela exposição que veio via assessoria de imprensa, via as campanhas, e até hoje nós temos clientes que, quando a gente lança a linha Practical Life, o cara compra porque é Practical Life, ou seja, a marca firmou. Como pena que nós tivemos uma crise no mercado imobiliário aí de 2015 até 2019, e a gente teve muito problema de remanescente, devoluções e tudo mais. Então, isso deu uma parada até poder se reorganizar. E depois, na sequência, a pandemia e tudo mais, né? Então, só agora a gente está saindo novamente com produtos. Mas a gente tem feito vendas nesse produto para quem já é comprador de outros prédios mais antigos, entendeu? Do Pensilvânia, do Brooklyn, do Campo Belo, e assim por diante. Quer dizer, já é reconhecido. Agora, lembra bem, eu conversei com o construtor no ano 2000 sobre dar andamento a uma marca de produto. Porque naquela altura se lançava cada prédio, é um prédio. Jardim das Flores, Vila disso, Vila daquilo. O mercado imobiliário não tinha grandes construtoras como hoje, que tem as empresas que fizeram IPO e ficaram gigantes. Eram mais empresas familiares, né? Mais empresas médias e pequenas, e não tinha esse conceito de linha de produto. Hoje a gente olha no mercado, a gente vê Tecnisa com linha de produto, Cirela com linha de produto, entre tantos outros, né?
E a gente já é precursor disso lá atrás. Às vezes, o fato da inovação também traz alguns custos adicionais, né? Claro, Porque você tem que quebrar a pedra antes dos demais, né? Mas compensou. No tudo geral, isso que foi feito valeu, continua valendo, tanto que a gente está repetindo. A pergunta que eu me faço ainda é por que essas outras construtoras não enxergam a experiência que a automação traz, e a explicação que eu encontro ainda é porque ainda está se valorizando as áreas comuns, a decoração, tudo isso, ainda não se entendeu que essa experiência do uso do imóvel talvez seja importante, mas ela vai chegar, está muito próxima disso. E acho também que na ponta, normalmente, a gente tem engenheiro civil, nada contra o engenheiro civil, mas ele normalmente pensa também numa certa facilidade para executar a obra. E se a gente lembrar 15, 20 anos atrás, é que eu falei, fundir uma laje com uma quantidade enorme de conduíte era uma encrenca para a engenharia fazer, entendeu? Era um negócio caro, difícil, complicado, né? Então, isso tudo está mudando, né? Isso hoje é muito mais fácil. Então, daqui para frente, a bola são de vocês, da área de tecnologia, integradores e tudo mais, a cada vez mais descobrir o que pode ser usado para melhorar a experiência do comprador. Porque se vocês me trazem essa nova experiência, com certeza eu vou agregar no produto imobiliário e vocês lá na frente vão ter como vender mais equipamentos e mais experiências para esse cliente, né? Não, eu acho que é isso, e a gente tem vários movimentos ao mesmo tempo acontecendo, né? Além da própria evolução no mercado imobiliário, da tecnologia, as lembranças recentes da pandemia, da mudança do uso da casa. Eu estou vendo hoje projetos de áreas comuns que são muito diferentes de 2 anos atrás, né? Já está começando a aparecer coworking, smart lockers, e não sei, todas as novidades. A portaria remota, que você mesmo mencionou, que era alguma coisa impensável na época, há 10 anos atrás. Então, acho que essas tendências vão realmente focar muito mais a tecnologia, e os colegas que estão aqui assistindo, acho que estão tendo ideias aí, estão tendo insights. Espero que vocês tenham esses insights e que a gente consiga uma das nossas principais desafios é realmente a construção civil, né? E os incorporadores. Mas eu acho que essa visão que você trouxe hoje foi muito interessante, abriu uma série de ideias e mostra que se há 10, 20 anos atrás já se pensava nisso, hoje é inevitável, né? E está sempre na frente, é sempre bom também. Então, parabéns aí pela tua visão, de estar sempre agregando novidades. E se você puder contar com a gente sempre aí, a gente vai longe, a gente vai... Com certeza. Tá bom? Bom, pessoal, alguém tem alguma... Você quer recolocar aquele slide que tem teus contatos, o da Practical Life? Assim o pessoal fica na tela aí. Vou colocar, peraí. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint, que eu já tinha fechado ele. Eu vou... só colocar o teu contato, que assim o pessoal já tem, a gente vai distribuir, a gente teve muito mais pessoas inscritas, e a gente vai mandar o vídeo para o pessoal, para vocês também que assistiram e quiserem relembrar aí. E eu vou, daqui a pouco, encerrar o... Se você quiser também distribuir essa apresentação, não há problema algum. Não, nós vamos passar para o pessoal que está aqui, se inscreveu, com certeza eles vão curtir e receber isso aí. Deixa teus contatos, está aí, ó. Agradeço muito você ter feito essa apresentação e deixar o contato para o pessoal se trocar ideias aí com você.